Bom, pessoal, vamos fazer a nossa aula aqui sobre o gênero dramático, né, gente? Lembrando que drama vem de drau, no grego, que significa ação, né? Então, muitas vezes a gente acha que drama é choro, é gritaria, mas na verdade não, é ação, certo? Claro que falar em gênero dramático para cinema acabou virando algo diferente, né? Se converteu, se atualizou o conceito de dramático, mas teoricamente dramático é tudo que tem uma ação, né? Todo gênero que desempenha uma movimentação seguida, né? De falas literárias, como a gente vai esmiuçar um pouquinho mais a partir de agora, certo? Então vamos lá, pessoal. O gênero dramático, a princípio, né? É muito antigo, né? A sua origem vai remeter mais de 80 mil anos antes de Cristo, né? Antes mesmo do próprio desenvolvimento da língua, né? O próprio desenvolvimento de uma língua a partir de um sistema simbólico, né? Provavelmente já existiam práticas de linguagem e, né, a movimentação do corpo é uma prática de linguagem, certo? E o teatro vai surgir nesses períodos muito remotos, provavelmente atendendo duas demandas, né, do homem antigo, né, do ser humano antigo. Primeiro, danças e rituais, né? Seja a intenção de assustar inimigos, seja intenção de dominar a natureza, porque se acreditava, vamos lembrar, né, a dança da chuva, né, se acreditava que certos movimentos coletivos, ritualísticos, né, teria uma lógica de ação e reação, de causa e efeito. Se eu faço tal dança, se eu faço tal movimento, isso desempenha, né, uma força sobre a natureza. Pedido aos deuses também, né, se fazia certos rituais, certas danças para pedir coisa aos deuses, na época da primavera, principalmente, que era um período bastante crítico, né? Como a gente vai ver depois na Grécia, né? Porque era a época que ia dar as comidas ou não, né? Então dependia, a safra dependia desse período. Se fazia bastante pedidos para a natureza, com oferendas, mas também com danças e rituais. Mas também o teatro foi uma forma de contar histórias, lenda, né, representação de aventuras e caças, né, somado ao que seria depois a narrativa, né? Então se narrava o que tu fazia ou o que tu via, mas ao mesmo tempo gesticulava com o corpo, né? Então isso tudo tem algo de ação dramática, né? Então quando o próprio professor vai dando aula, que a gente vai se mexendo, a gente vai movimentando o nosso rosto, né? A gente vai movimento o máximo possível que dá, né? Sentado numa cadeira do corpo, etc. Então isso também é uma ação dramática, certo? Aí eu botei duas cenas que parecem, né, bem antagônicas, mas elas têm algo de semelhança ali, né? Provavelmente uma família paleolítica, né? Embaixo o homem, né, segurando quase que uma roupa ali, botando as mãos na cabeça, provavelmente contando alguma aventura de sua caça, alguma coisa nesse sentido. E ensina uma cena famosa aí, né? Da Nova Zelândia, né? O time da Nova Zelândia, quando joga rugby, e eles costumam fazer antes dos jogos, né, as danças que os aborígenes antigos daquele país faziam para intimidar seus inimigos, né? Então até hoje eles fazem isso. Quem nunca viu aquele filme do Nelson Mandela, né, o Invictus, né? Veja, um filme bem legal, e essa cena é muito marcante, né? No caso, não é essa cena, essa que tá aí no slide é do time original de rugby, mas a cena lá do filme é bem legal de se ver, certo? Então vamos lá, pessoal. Teatro na Grécia, gente. Existiam diversos festivais sagrados em homenagem ao Dionísio, que é esse cara que vocês estão vendo aí do lado, que é o deus do vinho, da vegetação, do crescimento, da procriação e da vida exuberante. Ele é um deus, né? Quando a gente fala de dionisíaco, uma coisa meio extravagante, né? Mas ele era o deus da fertilidade, né? Épocas da primavera, como eu falei, nessa época era para ele. Então esses festivais rurais, né, de prensagem do vinho em dezembro e as festas das flores de Atenas em fevereiro eram dedicadas a ele, certo? Nessas festas dionísicas, como a gente chama, a história desse deus era sempre narrada meio que em terceira pessoa. Na época não existia o gênero romance ou o gênero narrativo. Existia um tipo de canto narrativo chamado de ditirambo, certo? Como está escrito aí, os ditirambos não existem mais, mas a gente poderia dizer que é o primeiro tipo de narração rápida, que não é aquela narração épica, epopeia, grande, longa, né? Era uma narração mais cantada especificamente para públicos presentes, assim, né? Até que em 534 a.C.,
um corifeu chamado Tespes resolveu encarnar o próprio Dionísio, né? E aquilo que era uma narração em terceira pessoa se transformou num discurso proferido em primeira pessoa. Virou um drama, uma ação particular. Em vez de dizer, e o Dionísio fez isso, aquilo, ele diz, eu sou o Dionísio. Eu sei que isso parece pouco, mas isso é bastante, né? Em algum momento da história isso teria que acontecer, e geralmente a gente acaba atribuindo ao Tespes esse fenômeno aí, né? Então ele é considerado o primeiro ator, né? O Tespes é considerado o primeiro ator por ter a ousadia de se pôr a dialogar com o coro. O coro era aquela população que repetia, né? Sendo-lhe assim atribuído a invenção do teatro. A esse ator era dado o nome de protagonista, termo que ainda, né, funciona nos dias de hoje para dizer quem é o proto, o primeiro, né, o primeiro a agir, né? Só depois foi criado o antagonista, né, pessoal? E diz a lenda que as máscaras eram criadas porque, como não tinha um sistema acústico bom para aquela época, e os teatros às vezes eram muito grandes, como a gente vai ver, se colocava as máscaras, né, deixando bem clara a carinha feliz, a carinha feliz e a carinha triste. Isso foi uma cara feliz, uma cara triste, tá? Deixava-se bem claro para quem estava longe, não conseguia ver, não conseguia ouvir, ficar com as emoções que estavam sendo representadas ali. E o Tespes fez uma coisa muito interessante, que ele fez uma espécie de carroça, né, como vocês estão vendo aí, que vai ficar conhecido como o carro de Tespes, onde ele andava por vários lugares da Grécia para fazer as suas apresentações. Primeiro num monólogo, e depois ele começou a chamar um segundo autor, coadjuvante, chamado de deuteragonista, certo? Agora a pergunta que a gente pode se perguntar é, da onde vem a palavra teatro? Nós estamos falando até agora em gênero dramático, né? E da onde vem o tal do teatro, gente? Bom, a principal palavra, né, que vai dar origem ao teatro é essa aí, ó, tiaomai, que significa olhar com atenção, contemplar, perceber, tá? Talvez o tro venha do latim, e aí tem uma simbiose aí de nacionalidades. Tiatomai mais tronos, né? Tronos, trono, lugar de sentar, né? Então, o teatro, especificamente, naquela época, não era propriamente ver um teatro, era ir ao teatro, né? Um local onde você sentava, era o teatro, para ver uma peça dramática, né? Hoje, teatro tem, no mínimo, 3 significações. A gente pode falar do próprio ambiente onde se vai ver a peça, a gente pode falar como um sinônimo de gênero dramático, a gente poderia falar em lírico, narrativo e teatro, por exemplo. Muita gente fala nesse sentido. E a gente pode falar também teatro no sentido de um conjunto de obras, né? Por exemplo, então, o teatro rodriguiano são todas as peças dramáticas do Nelson Rodrigues. O teatro brasileiro, né? Então, características específicas das obras dramáticas produzidas no Brasil. Então, não esqueçam, teatro pode ter 3 sentidos hoje em dia, mas antigamente ele era mais específico para o local onde você ia ver um evento dramático, uma peça dramática, tá? Então aí vocês têm o teatro de Epidauro, né? Todos eles lá na Grécia. O Odeão de Herodes, olha que coisa mais linda, pessoal. E aí, gente, vem a treta. Olha pra treta. Nós estamos estudando aqui gênero dramático como se fosse um gênero literário. Mas esta moça chamada Anne Ubersfeld, num artigo seu, começa este artigo com uma frase muito forte. Olha o que ela diz. Contrariamente a um preconceito bastante difundido e cuja origem é a escola, o teatro não é um gênero literário. Ele é uma prática cênica. Pá! Aí matou os guri. Como assim o teatro não é um gênero literário, ele é uma prática cênica? Então, aí a gente vai ter que olhar e fazer um outro vídeo para averiguar quais são as características do teatro e por que muitas vezes pessoas, críticos, intelectuais vão dizer que o teatro não é especificamente um texto literário. Vamos ver pro próximo vídeo aí, gente.